E aí eu fui acolhido e fiz o tal do mestrado e fui convidado para, quando a Anvisa foi criada, fui convidado para ser consultor de toxicologia da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa. Lá eu conheci um outro lado, né? Porque a Anvisa é um órgão de regulação, né? É uma agência de regulação. O propósito da Anvisa é garantir qualidade de serviços e de produtos em saúde. Sim. Então, remédios, medicamentos, agrotóxicos, produtos de uso no âmbito sanitário, próteses, órteses, tudo isso passa pelo crivo da Anvisa. Naquela ocasião, a Anvisa vivia assim uma efervescência muito grande, porque ela era recém-criada, tinha gente do país inteiro, tinha gente de fora chegando, todo mundo queria trabalhar na Anvisa. Então eu aprendi muitas coisas, né? Foi um olhar sobre a medicina de um novo ângulo, né? Então, sobretudo no que diz respeito à terapêutica, né, que é um braço cotidiano do trabalho da gente, né? Sempre de um modo geral, uma consulta termina numa receita, né? Eu comecei a entender como é que funcionava a indústria farmacêutica, eu tive que me aprofundar em farmacologia, eu tive que enriquecimento. Foi um olhar que, com toda certeza, valeu a maluquice de trabalhar daquele jeito. Uma semana lá, 3 aqui, uma lá, que eu vivia na ponte aérea, né, praticamente. Foi muito, muito interessante. Dessas experiências, né, a maior parte delas, eu não sei exatamente qual foi que eu te contei, não me lembro da nossa conversa lá, não. Mas uma coisa que sempre me mostrou muito, que para mim foi muito cara, né? Quando foi promulgada a lei dos genéricos, a gente estava lá. Foi um trabalho assim intensíssimo, né? Junto ao legislativo, para conseguir convencer o pessoal da importância. A indústria farmacêutica fazia pressão de um lado, a academia do outro. Foi um negócio complicado. E quando a lei dos genéricos saiu, foi um negócio, foi uma vitória, né? Comemoramos, aquilo foi uma festa. Era a sensação de poder contribuir com alguma coisa que ia mudar, né? E isso durou 6 meses, 1 ano, sei lá, mais ou menos, né? Porque pouco tempo depois, essa lei sofreu uma alteração por manobras econômicas, políticas, judiciais, não sei o quê, em que foi suprimido da lei a obrigatoriedade de que a cada lote de produção de um produto genérico fossem feitos testes de bioequivalência que mostrassem que ele tinha exatamente o mesmo perfil de atuação do produto de marca, entendeu? E aí, como isso caiu, sob a alegação de que isso encareceria o remédio e com isso a qualidade do remédio, o propósito do genérico, que era baixar preço, né, não ia se cumprir, a gente viu e vê até hoje, né, uma invasão no mercado de genéricos de produtos que não têm a mesma qualidade de produtos de marca, né? E isso é muito inquietante, né? Porque o farmacêutico, o próprio paciente, vai fazer a escolha por aquilo que é mais econômico e muito frequentemente a mesma qualidade, a eficácia do produto é diferente, o resultado do tratamento vai ser diferente também. Entendeu? Bom, nós tivemos esse período aí, né, terrível da pandemia do coronavírus, né, que mexeu com a vida, mexeu e continua mexendo, né, com a vida de todo mundo. Eu trabalhava na educação,
Celso também, a gente viu que para a educação houve muita interferência, né? Do ensino presencial, o ensino à distância, tudo isso. E na medicina, assim, qual é a sua experiência? O que aconteceu por causa desse coronavírus? Foi um desespero. Um desespero. Porque eu me lembro perfeitamente do momento em que a OMS declarou pandemia, né? Declarou pandemia, assim, ó, salve-se quem puder, né? Porque enquanto a doença estava restrita à Ásia, a gente olhava com curiosidade, mas ela estava lá. Né? Bem longe, né? Quando ela chegou à Itália, à Europa, mas especialmente né? à Itália, eu me lembro que era um carnaval, eu tinha ido ao Rio e a Ana e eu estávamos almoçando num bistrô que tem pertinho lá do nosso apartamento, e lá pelas tantas eu fiz uma enquete assim, me dei conta que o único casal não italiano do bistrô éramos nós dois, né? E eu comecei a ficar apavorado, né? Porque afinal de contas a chance de contaminação estava ali em volta, foi a primeira oportunidade, né? Depois a gente viveu aquela história, ela ainda está lá pelo Rio, ela está em São Paulo, ainda era notícia, né? Quando os primeiros casos começaram a chegar aqui na Bater região, na nossa porta, né? A gente ainda não sabia nada da doença, né? Então era um tratamento assim empírico. Eu vivi também nessa época um dilema ético, né? Muita gente parou de atender, né? Eu tenho colegas que, até hoje, né, eu tenho um colega de residência, uma pessoa com uma formação muito boa, que falou assim, olha, só faço atendimento via internet e gostou tanto do negócio que até hoje está fazendo isso. Mudou-se para Milão, mora em Milão e tem clínica no Rio de Janeiro, entendeu? Então ele atende o pessoal do Rio, mas está morando em Milão. Então, aconteceram pessoas que conseguiram fazer isso. Eu não consegui, entendeu? Até atendi algumas pessoas que pediram aquele tipo de atendimento. Mas eu mantive o atendimento presencial. Todos os dias eu mantive, durante todo o período da doença. Eu tive 3 momentos particularmente difíceis, né? Eu tenho um grande amigo, que foi meu colega de internato, residência, é meu padrinho de casamento, com quem eu converso diariamente, e que é professor de nefrologia da UERJ. Tem a mesma idade que eu, os mesmos 70 anos, deve pesar o dobro dos... tá desse tamanho, é diabético, hipertenso. Tá? E um dia, conversando não sei se por telefone, alguma coisa, ele me disse que ele estava tossindo, que estava ruim da garganta, que estava com um desconforto lá, e eu disse, eu tenho que pensar em Covid, hein, cara. E ele disse, Covid que nada, né? Sadinho. Tá o dia inteiro dentro de um hospital, como não? Lidando com o paciente imunossuprimido, renal crônico, de um modo geral, ou transplantado com imunossuprimido, você tem que pensar nisso, né? Eu vou ver. Aí, no dia seguinte, eu perguntei para ele, como é que você está? Não, piorei, está ruim, estou tomando antibiótico, não está funcionando. Faz o teste. E quando eu telefonei para saber do resultado do teste, ele já não me atendeu, eu telefonei para a irmã e ele já estava no tubo. Meu Deus. Foram 45 dias de UTI, um desespero danado, né? Porque todos nós a opinar sem saber o que nós estamos... Né? Faz isso, faz aquilo, o que era verdade de manhã não era verdade à tarde, né? O nosso grupo de amigos brigando, não, isso é loucura, não vai fazer isso, não pode fazer isso, não sei o quê. A gente buscando opinião de outras pessoas, foi um período assim muito complicado. Mas graças a Deus, depois disso ele conseguiu, a duras penas, sobreviver.
Esse é o primeiro caso. O segundo caso foi uma pessoa assim com quem eu convivia. Ele foi meu colega de ginásio, científico, faculdade, república, residência. Quase veio para Cantagalo. Quando eu vim para Cantagalo, eu fiz uma força para ele vir, só não veio porque a noiva não deixou. E era um sujeito fortão. Era chefe da UTI do Hospital de Ipanema e foi, por força da idade, afastado. Não, você não pode lidar com esse tipo de paciente, né? E ele se manteve afastado. Lá pelas tantas ele achou que estava na hora de voltar, voltou, contraiu a doença e morreu. Foi uma perda, assim, Poxa. muito doída. E a outra vez foi quando eu tive Covid, né? Eu me mantive... assim, com todos aqueles rigores, atendendo com todos aqueles rigores, 2 máscaras, face shield, banhos de álcool gel, né, capote, foi todo aquele circo. E já tinha tomado as 2 primeiras doses da vacina. Um dia eu estava atendendo um paciente cujo pai estava internado em UTI, ele estava com a clínica da doença, mas ainda não tinha o resultado. E ele reiteradamente tossia em cima de mim. Ele no movimento, eu de um lado da mesa, ele do outro, ele para tossir, ele fazia isso, levantava para cima de mim. E eu ficava lá, encurralado. Eu me lembro de ter falado para Poliane, né? Se eu não pegar dessa vez, eu não pego nunca mais. Né? E peguei. E aí veio aquela história, né, do... O que eu vou fazer, né? Como é que vai ser em mim, né? Foi uma semana, assim, do oxímetro do dia inteiro, até que depois, no final da primeira, não tive nenhuma grande manifestação clínica, mas a sensação do pode acontecer... Aquele desconhecido, né? É horrorosa. Eu lembro que nós tivemos, também eu tive, depois Celso teve... E a gente vivia no telefone, no WhatsApp com o senhor. Viu? Oxímetro, foi tanto, não sei o que, está melhor, faz isso, né? A gente vivia uma situação muito complicada. Até e o medo, né? De saber o que ia acontecer. Era uma incerteza, porque a gente tinha que agir precocemente, né? Eu não sei se eu cheguei a passar isso para vocês, mas eu criei uma planilha porque era tanta gente mandando zap, telefonando, aquele negócio todo. Eu criei uma planilha que eu entregava para o paciente ia preenchendo com temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, oximetria, sintomas, não sei o quê. No final do dia ele fotografava e mandava para mim. E eu recebendo aquele negócio, para eu tentar compilar e andar na frente do quadro, né? Antecipar a desgraça, né? Mas foi complicado, a gente perdeu paciente, gente querida, né? Foi um negócio... Eu acho que muita gente disse que o mundo não mudou. O mundo só muda individualmente, né? As pessoas mudando, né? E eu mudei. Acho que foi um aprendizado. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu me lembro de ter vivido algumas epidemias, né? Vivi a recrudescência da dengue, eu vi a AIDS aparecer, vivi algumas epidemias de meningite, me lembro que ainda estava no Rio, naquela época. Mas era um nível muito diferente, menor, completamente diferente. Né? E a gente lidava com alguma coisa que a gente sabia, mesmo na dengue, que era uma doença que estava voltando a acontecer, e o que a gente tinha de bibliografia era ou alguma coisa muito antiga, ou uma produção africana que não tinha qualidade técnica, né? A gente tinha um norte, né? Agora a Covid a gente não tinha, a gente não sabia como é que a doença acontecia dentro do corpo, né? A fisiopatologia da doença. E isso você não, perde o norte, né? O norte, é verdade. Doutora Frânio, aqui em Cantagalo, no nosso município, assim, se o senhor tivesse um poder de decisão, o que o senhor... qual a providência que o senhor acha que seria mais urgente? Com relação à saúde? Com relação à saúde. Graças a Deus eu não tenho esse poder, porque eu também acho que eu não tenho não saberia o que fazer, né?
Eu acho que a saúde de Cantagalo, ela reflete a saúde do país, né? Do estado, do país, né? Cantagalo não é uma condição isolada, né? Eu acho que a gente tem que olhar de uma forma assim sistêmica, né? Na saúde a gente tem uma estrutura primeiro, né? Essa estrutura ela é composta por serviço público que acolhe a maior parte da população, aliás, teoricamente teria que ter capacidade para acolher toda a população, porque isso é um direito constitucional, né? E os serviços privados que são paralelos, funcionam de uma forma paralela, né? E aí a gente já tem um bocado de problema, né? Eu acho que as políticas de saúde elas não são perfeitamente bem costuradas, né? Costuradas no sentido delas se entrosarem realmente, elas se interligarem. Elas são assim muito perdidas. A gente vê algumas iniciativas assim muito interessantes, mas que você vê que aquilo dali não vai dar certo porque, não é por pessimismo, é porque você vê que ela não vai ter onde se suportar, né? Ela precisa de continuidade. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar primeiro sobre isso, né? Sobre a estrutura de saúde, como é que ela se distribui. Vou dar um exemplo que é uma coisa que me incomoda, que eu já falei algumas vezes. A gente tem um hospital pequeno em Cantagalo, a gente tem um hospital pequeno que, aliás, está em crise em Cordeiro, a gente tem um hospital pequeno em Bom Jardim, né? A gente tem uma eterna construção de hospital ou tentativa, projeto, não sei nem em que papel está, em Macuco, em Madalena, em São Sebastião do Alto, coisas assim. E todos os hospitais fazem praticamente a mesma coisa. E ninguém faz alguma coisa que se destaque. Né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, Cantagalo e Cordeiro, tão pertinho, hoje as duas cidades se confundem, as populações transitam para lá e para cá, trabalha aqui, tem o mesmo perfil, né? Se a gente tivesse um hospital aqui, em Cantagalo, por exemplo, especializado na área clínica, e um hospital especializado na área cirúrgica lá, em Cordeiro, né? A gente podia convergir recursos para um lado e para o outro, e otimizar e fazer com que isso aqui funcionasse melhor. Entendeu? Esse projeto já existe em alguns lugares. Na Baixada eu tenho até uma amiga que foi minha colega de internato, residência, é minha amiga até hoje, temos muito contato, que coordena um consórcio intermunicipal de saúde na Baixada que funciona bem no estado. No sul de Minas, em alguns outros estados da federação, existem consórcios intermunicipais que são muito bem construídos, que estão já consolidados há décadas e que mostram resultados, né? Quando você vê assim, o Hospital do Olho de Sorocaba, o Hospital do Câncer de Barreto, o Hospital de não sei o quê. Por que Sorocaba foi ter um hospital de olho que faz transplante de córnea para o país inteiro? Né? Eu tenho aqui em Cantagalo vários pacientes que saíram daqui para lá fazer transplante de córnea, que é um procedimento que não é tão complicado assim. Porque eles foram montando uma rede de apoio e aquele negócio funcionou. Né? E está lá, bem estruturado, com uma administração profissional bem feita, né? Com a própria sociedade observando, cuidando, cobrando, investindo, porque acredita no projeto, né? Tem um montão de coisas. Isso é muito interessante, né? Isso, né? Uma outra coisa que eu acho que me preocupa, né, é que esse sistema, ele para funcionar, ele precisa de gente. E aí tem a história da formação. Você é professora, vocês são professores, né? A gente percebe que a formação dos nossos jovens vem sofrendo uma deterioração, não é isso? Eu fico imaginando o seguinte: meu avô lá, Olavo, se formou
No iniciozinho do século XX, na primeira década do século XX, num curso de 6 anos. Os meus tios se formaram nos anos 40, 50, num curso de 6 anos. Eu me formei no final da década de 70, num curso de 6 anos. O Gustavo, meu filho, se forma daqui a 1 ano e meio, 2 anos, num curso de 6 anos. A Juliana, minha neta, se forma daqui a 5 anos, num curso de 6 anos. Olha o volume de informação que a medicina ganhou em 130 anos, praticamente. Toda essa tecnologia que já está usando, né? Cura. Então, o que era um curso de formação passou a ser um curso de informação. Então, né? Umas pinceladas, assim, né? Muito frequentemente, a gente recebe no consultório pacientes que dizem assim, aliás, hoje aconteceu isso, de manhã no consultório. O paciente chega assim, eu já vi no Google. Aquilo é um impacto, né? Doutor Google funcionando.